ego e muita vaidade. Eu queria saber o que está acontecendo com o nosso Flamengo. Felipe Luiz põe ponto final na polêmica com Pedro. Palavras dele: trabalhar para ajudar o Flamengo. Matheus Gonçalves pede passagem e Felipe Luiz faz promessa: vai ter oportunidade. Paquetá no Flamengo. Jornalista crava que meia é prioridade na Gávea. Especulado no Flamengo, Depou encaminha acerto com o Inter Miami. Alan é bastante elogiado por torcedores após derrota do Flamengo e a galera pegou no pé do De La Cruz. Mas antes de seguir, irmão, com tantas notícias, tantas informações, na humildade, venho aqui te pedir o seguinte: aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada, nenhuma novidade do nosso Flamengo. Você não paga nada por isso e é claro que isso fortalece demais o nosso canal e ajuda o nosso trabalho e a gente cresce cada vez mais aqui junto com você. Mas vamos então para as notícias, Eu comecei o vídeo falando de ego e de vaidade. Isso por quê? Porque o Flamengo está sendo, não tem jeito, extremamente prejudicado. Prejudicado por quem? Pelo Boto, inicialmente, por ter uma língua maior do que a boca e não consegue ficar quieto. É um cara que fica... No início disse que não ia conversar com a imprensa, que não... Cara, mas é um cara que mais faz isso do que de fato trabalha em prol de contratação. Ele causou um problema gigantesco quando manteve conversas com Mauro César Pereira e expondo o nosso melhor atacante, o Pedro. Aí o Pedro, por causa disso, ficou chateado e eu não tiro a razão do Pedro, irmão. Eu já falei milhões de vezes. Se você é um funcionário de um clube, ou melhor, se você é um funcionário de uma empresa, como você provavelmente deve ser, se você for um cara trabalhador, você está aí trabalhando na SLT, ou você é um servidor público, ou ainda você trabalha fazendo biscate, autônomo, mas você trabalha. Se o teu patrão, irmão, ao invés de conversar com você sobre uma possível demissão, ele começa a divulgar para outras pessoas. O cara bota até no jornal, porque quando ele fala para o Mauro César divulgou. Bota no jornal, você vê no jornal que você vai ser demitido e ninguém conversou contigo. E por uma razão muito boba, você fica muito revoltado. Você não é querer trabalhar, porque é assim que é, irmão. Somos seres humanos. Aí fica uma parte da torcida: ah, mas o Pedro não poderia estar fazendo isso, ele ganha muito bem. Meu irmão, não interessa o quanto o cara ganha. Não interessa. Interessa que ele é humano e ele ficou chateado. Fez certo? Não, mas quase todos fariam assim. E aí, o Felipe Luiz, putinho da vida, o que ele foi fazer? Foi abrir a boca, outra língua maior do que a boca. Porque elogiar, você elogia em público, mano, mas criticar, você chama atenção no privado. Isso é fato. Qualquer líder, qualquer gerente de pessoas precisa saber disso. E aí, de novo, tem um monte de torcedorzinho que fica: não, o Felipe fez certo. Sabe nada. Provavelmente você não sabe de nada. Será que você é um fracassado? Será que você lidera pessoas? Então, muito provavelmente não, porque quem lida com pessoas sabe que isso não se faz. Então é mais fácil você ficar quietinho, não abrir a boca, calado. Provavelmente você deve ser um poeta. Então, voltando a falar sobre a situação, Felipe Luiz deu mole. Boto cagou tudo. Pedro, por ser humano, errou. Vamos lá, Felipe Luiz também, por ser humano, errou. E aí eu te faço uma pergunta: aonde está o Flamengo nisso? O Flamengo está numa situação, a instituição, numa birrinha entre um técnico e um jogador. Só que vale lembrar que o Pedro não vem sendo colocado muito antes disso. Por quê? Por causa do estilo de jogo do Felipe Luiz, que é um estilo de jogo de pressionar e de não fazer gol. Ele valoriza jogadores que só correm mesmo. Felipe Luiz sempre elogiou o Michael sem jogar nada. Palavras dele: ele sempre entra e faz o que eu mando. É correr, né? Bruno Henrique, mesmo Bruno Henrique, em fase ruim, mas Bruno Henrique é nosso cara gol também, homem gol. Mas o Bruno Henrique, às vezes, vários jogos sem fazer gol.
Fez uns 6 ou 7 jogos aí por causa do problema que ele estava tendo com as apostas. Tá entrando e fazendo o que eu peço. Plata, entra e faz o que eu peço. Em 7 meses o Plata fez 2 gols. Pedro voltou de lesão, 5 gols em 6 jogos. Aí eu te faço uma pergunta, torcedor inteligente. Se você não é inteligente, nem vem falar comigo não, irmão. Eu não tenho tempo para perder com gente burra. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Não fique chateado. Quer ficar chateadinho por problema é teu, irmão. Mas eu não perco tempo com gente burra, idiota, imbecil. Sabe por quê? Porque eu quero ver o meu Flamengo bem. E essa briguinha entre Felipe Luiz e Pedro já passou dos limites. Ele, como técnico, já tinha que ter resolvido isso. E não resolvido vindo a público explanar. Porque se não quer mais jogador, irmão, porque tá fazendo alguma coisa, é justa causa, pô. Demissão. Mas o Flamengo, por causa da ação errada do Boto, nem tem moral pra fazer isso. É mais fácil o Pedro pedir uma rescisão de contrato por assédio moral, por ter sido exposto do jeito que foi, constrangimento, um monte de coisa, olha só, dano moral, do que ser demitido por justa causa. Então, espero que Felipe Luiz, cara, resolva esse problema, porque eu fui muito criticado no Instagram quando eu falei que ele errou, e eu falei assim num vídeo: os mesmos que estão aplaudindo o Felipe Luiz por essa ação errada dele, de expor o Pedro, são os que vão criticar no próximo jogo quando ele perder. E perdeu. E ontem, ó, muita pancada no lombo do magricelo Felipe Luiz, nosso mister. Gosto muito dele como técnico, mas ele como líder tem deixado a desejar. Matheus Gonçalves jogou, ele não dá oportunidade pro garoto. Ao invés de dar oportunidade, chamou o garoto de anárquico, esculachando. Você provavelmente, quando eu falo do Matheus Gonçalves, tem alguns que vêm me criticar. Você deve ser analfabeto, mas seja um pouco humilde. Se você é um analfabeto, de não querer ter conhecimento. Eu não tô falando analfabeto que não sabe ler e escrever não, porque eu tenho conhecidos, né, que nem sabem ler e escrever. Pessoas mais idosas, mas que são tão inteligentes, que carregam tanto conhecimento, que sabem muito mais do que alguns que têm formação, são formados. Existe aquele cara, irmão, que fez a faculdade e ele é um completo burro, analfabeto. É um cara ignorante que não busca conhecimento. Então, Felipe Luiz chamou o Matheus Gonçalves de anárquico. Nunca ele deveria ter feito isso com o jogador dele. E não bota o cara pra jogar. Mesmo dizendo que treina muito bem, porque o Matheus Gonçalves não dá mole. Tá um moleque de 19 anos, tá todo o treino dele. Mostra o GPS do cara, pô. E aí depois fala o seguinte, ó. O GPS do cara é top. Porque o próprio Matheus Gonçalves disse, sabe o quê? Num jogo desse, numa entrevista, que ele é sempre um dos melhores do treino. Como que ele é melhor do treino e não é colocado pra jogar? É muita falta de vergonha na cara. E eu espero que isso mude no Flamengo. Porque, Felipe Luiz, o Flamengo é maior que você. Pedro, o Flamengo é maior que você. O Flamengo perdeu de 1-0 pro Santos. Pressionando, mas o quê? Sem ter o homem-gol lá na frente. Isso prejudicou demais o Flamengo. Vamos agora mudar de assunto, porque o Flamengo perdeu por 1-0. Felipe Luiz respeitando demais Neymar, brincadeirinha dentro do jogo, quase um beijando o outro, né, na boca, de tanto amizade. Em vez de encarar o cara como adversário, o Santos como adversário. Parecia jogo dos amigos. Amigos do Neymar, amigos do Felipe Luiz. Paquetá no Flamengo. Jornalista crava que meia é prioridade na Gávea. Em seu canal no YouTube, o jornalista Jorge Nicola revelou que o Flamengo segue sonhando, ou sonhando, né, com a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham. De acordo com o Nicola, o jogador é prioridade para o presidente BAP, né, e do diretor José Boto. No entanto, o Flamengo estaria aguardando a conclusão do processo em que Paquetá é acusado de possível envolvimento em apostas esportivas para iniciar as negociações com o clube. É isso. Paquetá. Aparentemente, então, o Flamengo está buscando aí o Paquetá para tentar dar um descanso pro Arrascaeta, né? Que ontem também jogou mal, né? Jogou mal. Foi detonado? O time todo jogou mal. Foi detonado? Aí o camarada saca do banco Everton Cebolinha, que entrou e não fez nada. Se o Michel tivesse, teria entrado.
Ele botou o Juninho. Mas cadê o Pedro? O Pedro nem relacionado foi. Ah, vai se ferrar, meu irmão. Vai se ferrar. O Felipe Luiz, que não tá escalando o cara, não bota o cara lá nem no banco. E vai se ferrar os torcedores que defendem o Felipe Luiz. Porque aqui, irmão, a defesa do Flamengo, que perdeu ontem por 1-0. Aqui a gente não defende jogador. Se errou, errou. Mas o Flamengo não pode sofrer por jogador mimado e técnico mimadinho. Ai, ai. Vamos lá. Especulado no Flamengo, Depou encaminha acerto com Inter Miami. O Flamengo aparentemente gostaria de contratar o Depou, né? Porque por 15 milhões de euros era o valor que ele estaria sendo vendido, mas está praticamente tudo certo aí dele fechar com o Messi, né? Tá com 31 anos, por ser muito parceiro do Messi, provavelmente vai vestir a camisa aí do Inter Miami. Alan foi muito elogiado. Alan, segundo jogo aí como titular, jogando muito bem, muito bem. Fico feliz pelo Alan, né? Depois de 2 anos do Flamengo, o camarada agora tá mostrando para que veio. E aí, em contrapartida, né? Foi substituído por De La Cruz, que não jogou bem, mais uma vez, entrou mal, fora de ritmo e aparentemente, né, prejudicou bastante a equipe no final aí. É isso. Nação, vou ficando por aqui. Se você ficou chateado com esse vídeo, irmão, o problema é teu. Não adianta vir aqui querer me xingar. Nada disso vai me abalar, irmão. Mas antes, o melhor do que fazer isso era você repensar, você que ficou com raiva, se você realmente torce pelo Flamengo. Porque se você torce pelo Flamengo, irmão, a gente tem o mesmo objetivo, ver o Flamengo vencer. Não dá para o Flamengo vencer com jogadores que ultimamente o Felipe Luiz tem elogiado e escalado, irmão. Ah, mas o Flamengo venceu, meu irmão, tem vencido com gol de zagueiro. Pô, tá de brincadeira. Cadê o ataque? Cadê o centroavante? Ah, a gente tem o homem-gol, né, o Pedro? Que o camarada não nem escalado é. Nem nos relacionados, nem no banco de reserva. Saudações brunegras para sempre, Flamengo.